protejam da polícia. Rick puxa o Maury para mais uma aventura, mas Beth comenta que agora ele precisa perguntar se o garoto realmente quer ir, como forma de respeito. Rick odeia aquilo, mas obedece sua filha. Ele e o Maury partem em busca de cristais da morte. Esses cristais mostram possíveis causas de possíveis mortes de quem os toca. Rick explica que, como o futuro depende do seu presente, aquelas mortes podem ou não acontecer. Ao tocar em um dos cristais, Rick vê que será baleado naquele mesmo local, então ele consegue desviar a tempo. Alguns bandidos chegam para roubar os cristais deles, e Rick prende um na testa para saber em que momento ele pode atacar. Com certeza é o meu destino, nada que eu possa fazer. Agora chupa essa. Depois da luta, Rick diz que vai vender aqueles cristais, pois, segundo ele, as pessoas que vivem evitando a morte já estão mortas por dentro. Maury esconde um cristal no bolso e percebe que existe a possibilidade dele morrer nos braços da Jessica. Então, o garoto decide fazer as ações que te levem a esse caminho. Ele pede para dirigir e o Rick deixa. O problema é que ele não estava dirigindo bem, e por medo deles baterem, o Rick tenta assumir o volante. Mas Maury diz que se ele fizer isso, vai morrer de forma errada. Assim, Rick descobre que ele estava com um cristal da morte no bolso. Monstrinho, achei que você estava batendo uma punhetinha. Você levou isso de boa? Preferia que eu chamasse atenção? Com os dois brigando pela direção da nave, eles acabam batendo e o Rick morre no acidente. Maury percebe que com a morte do Rick, seu futuro com a Jessica estava intacto. Porém, um fantasma do Rick aparece. Na verdade, é um holograma que o Rick implantou na espinha do Maury. O holograma deve guiar o garoto para reviver o Rick. Ele colhe uma amostra do Rick, mas ao invés de ressuscitá-lo, ele decide seguir o Cristal da Morte. Enquanto isso, Rick revive através do projeto Fênix, porém em outro universo. Por acidente, ele vai parar em um universo fascista. E como ele percebe que vai morrer ali, tenta enganar o Maury dizendo que o outro Rick que é o clone. O Maury fascista mata o Rick fascista e diz que aquele novo Rick vai levar ele em novas aventuras, porque ele sente falta daquilo. Você vai pra onde eu quiser que você vá, p***! Merda. Maury é perseguido por hologramas do Rick que fazem protestos para ele reviver o verdadeiro. Enquanto isso, Rick está no espaço com o cabeça de engrenagem e o Maury fascista. Ele pergunta do que aquele Maury gosta, e o moleque diz que gosta do Sr. Mystics. Rick diz que provavelmente tem uma caixa no porta-luvas, e quando o Maury fascista pega, Rick ativa a caixa. Sou o Sr. Mystics! Mata esse nazi, filho da p***! Todos acabam morrendo quando o tiro quebra o vidro da nave. Rick novamente revive em outro universo. Nesse universo, ele está em um corpo de camarão. O Rick Camarão aparece e acha engraçado que o outro Rick veio de um universo onde os humanos são descendentes de macacos, mas a princípio ele parece ser um camarão legal. Na real, te caiu o c... da bunda. Tá tranquilo, tá favorável, cara. Rick diz que se sente aliviado em renascer em um universo onde os humanos são camarões ao invés de fascistas, mas ele falou cedo demais. Rick acaba sendo perseguido e morto. Na escola, Maury sai da aula todo confiante em busca da sua morte ao lado da Jessica. Um valentão dá uma dura no Maury, mas o garoto acredita na sua morte profética e tira uma com a cara do valentão, que fica irado e diz que vai dar uma surra nele no dia seguinte. Rick Holograma aparece e diz que se o Maury revivê-lo, ele ajuda o garoto com o valentão. Maury vai até a garagem, mas ao invés de seguir o conselho do holograma, ele se arma e segue o futuro que o cristal mostra. Quer me beija! Rick novamente revive em outro universo. Dessa vez, ele é um urso de pelúcia, também em um universo fascista, então ele mesmo decide adiantar as coisas. No dia da briga, Maury aparece e sai exterminando os valentões usando armas científicas. A polícia aparece e o Morty também acaba com eles. O exército foi convocado, e mesmo assim ninguém para o garoto. Até que ele mesmo decide se entregar. Por que tá me deixando te prender? Eu faço como o cristal orienta. Maury vai a julgamento por seus crimes. Ele começa a utilizar palavras específicas que o cristal te orienta, para seguir rumo ao futuro que ele deseja. Por conta disso, ele é inocentado de todos os crimes.
Na saída do tribunal, Jéssica vem falar com ele para fazer um convite. Várias garotas estão indo nadar nuas mais tarde. Se quiser vir com a gente, na real é agora. O Cristal parece que é baitola, porque o Maury não aceita aquele convite. Ele segue rumo à sua morte ao lado da Jéssica. Enquanto isso, Rick revive em um mundo de vespas. Ele fica com receio, mas percebe que finalmente aquele não é um mundo fascista. Ele vai jantar com aquela versão de sua família e percebe como todos eles são unidos e se respeitam. Finalmente, com a ajuda do Rick Vespa, ele retorna ao seu universo normal. Rick percebe que Maury pegou algumas de suas coisas e pergunta para o holograma o que aconteceu. O holograma leva ele onde o garoto está. O cristal faz com que o Maury vire uma árvore alien. Rick normal, Rick Vespa e Rick holograma chegam naquele lugar. Eles lutam contra o Maury e conseguem remover o cristal dele. Aquele Venom incorpora o Rick holograma, que começa a se achar agora que ele tem um corpo real. A luta recomeça e o Rick Vespa injeta seu fluido de Vespa no olho do seu inimigo. Dezenas de larvas nascem e comem o Rick de dentro para fora. De volta para casa, Jerry e Beth vão ver como o Maury está e culpam o Rick pelo que aconteceu. Mas Rick diz que tudo o que aconteceu foi culpa do Maury. Lambe meu toba, Jerry! Eu lambo sim, Rick, porque essa é minha casa. Eu lambo todo o toba que eu quiser. Rick diz que mesmo assim, vai pegar mais leve nas aventuras com o Maury. Na escola, Maury ouve Jéssica conversando com as amigas. Ela diz que quer trabalhar confortando velhos que estão prestes a morrer, dizendo que os amam para que eles partam felizes. Maury percebe que aquele seria seu futuro que ele seguia com o cristal, um futuro de merda.